Olá, meus irmãos, meus amigos. Chegamos mais uma vez aqui debaixo da graça das infinitas misericórdias do Senhor. Estamos falando sobre Neemias. Não sei como aquele homem aguentava. Era muita perseguição. Era uma persistência do inimigo contra Neemias e contra a obra do Senhor. Nós vimos ontem a sequência do verso 3, que ele disse que estava fazendo uma grande obra. Chegou no verso 4, ele disse que respondeu. Insistiram 4 vezes a mesma pergunta. Hoje nós vamos ver no verso 5 que mandaram a 5ª vez. Ele respondeu: estou fazendo uma grande obra, não vou parar. Mas o inimigo persistiu e mandou mandou uma carta. Veja só o verso 5. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com a carta aberta na sua mão. Só que agora a história muda. O inimigo monta suas narrativas, não consegue derrubar os servos verdadeiros do Senhor, aqueles que não se vendem. Aí ele monta outra narrativa. Ele só não desiste, mas ele continua dia após dia se levantando contra os servos do Senhor. Se você quiser servir a Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, você vai sofrer a mesma perseguição. Você vai sofrer injúrias, como Paulo diz lá na Bíblia. Deus me preparou para sofrer, deu graça de passar as injúrias, as invejas, a fome, a sede, a nudez. Deus deu graça a Paulo. Isso é servir a Deus. Não é o que está acontecendo hoje. Não é um servir a Deus em berços de ouro. Não tenho nada contra a riqueza, não tenho nada contra isso. Mas os servos de Deus na Bíblia não tinham essas coisas que os pastores têm hoje. Cada um com o seu jatinho particular, cada um com os seus imóveis, patrimônios em países, etc., e a obra de Deus. Então isso é muito perigoso. Mas aí mandaram uma nova narrativa, vão inventar uma nova história contra Neemias. Mandaram a carta aqui pela mão do servo, verso 6, e na qual estava escrito, olha o que estava escrito na carta: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz, pegaram a testemunha, um deles para ser testemunha. Olha como o diabo faz. Sempre o autor das coisas erradas, ele busca uma testemunha para estar junto com ele para falar. Sempre os grupinhos dentro da igreja vão atrás daqueles que têm algo contra o pastor, contra a igreja. Eles não conseguem levar fofoca para aqueles servos sérios. Não há como espalhar fofoca com aqueles de oração. Não há como espalhar fofoca com aqueles que buscam a Bíblia. Então, os fofoqueiros, os enviados do Satanás, os enviados do inferno dentro das igrejas, o que eles fazem? Eles buscam aqueles fracos, aqueles que já têm alguma coisa, aqueles que vão guardando mágoa no coração, raiz de amargura. Pronto, já estão morrendo. Quando chega o fofoqueiro já com a arte, uma narrativa, vai e destrói. O que Sambalate fez? Foi lá, agora vamos criar outra narrativa. Pega Gesem, aí fala, Gesem diz, aí no verso 6, ó. No verso 6, no qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gesem diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Ele diz agora que Neemias e os judeus estavam se rebelando, queriam agora colocar as autoridades, como tentaram lá no início, contra Neemias novamente. Queriam levantar um montim e ver se encontravam pessoas fracas. Os mentes fracas, irmãos, estão dentro das igrejas, às vezes, são facilmente envolvidos com essas fofocas do diabo, com essas narrativas do inferno, com aquelas coisas que vêm para destruir a Bíblia. É tão fácil enxergar quando é de Deus ou não. É tão fácil enxergar. São umas histórias tão sem pé e sem cabeça. Olha as acusações que faziam contra Neemias. Todas elas não tinham fundamento. Agora, a acusação, eles não encontravam erros em Neemias. Então, eles estavam acusando ele que ele estava se rebelando. Verso de número 7. E que pusesses profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vem, pois agora, e consultemos juntamente. Verso de número 8. Porém, eu mandei dizer-lhes, de tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tudo que tu dizes. Disseram que agora Neemias estava se orgulhando que era ele o rei, que ele era. Irmãos, o pastor é o pastor, ele não tem que se orgulhar de nada. Se ele fez uma grande obra, Deus o usou para realizar uma grande obra, louvado seja Deus. Eu nunca uso primeira pessoa, nunca.
Falei aqui agora, Deus usou na primeira pessoa, mas eu não uso a primeira pessoa quando eu falo ou igreja ou nós, ou igreja Salém ou nós. E eu tenho uma alegria em ser pastor da Igreja Batista Bíblica Salém, uma igreja que aprendeu a amar missões, uma igreja, irmãos, que no seu tamanho não teria condições nem de ter uma congregação. Tem 3 igrejas organizadas, filhas, tem igrejas em outros estados organizadas, viemos de Alagoas agora com a igreja organizada, e lá os irmãos foram visitar a congregação da igreja que é filha dessa igreja, é uma neta de Salém. Então que alegria, irmão, já tem até neta. A igreja foi lá visitar a neta de Salém. Alegria, irmãos, hoje de ter congregações fora do estado. Fora as 3 igrejas organizadas, são mais 7 congregações. E só temos a agradecer a Deus. Fora o número de missionários que nós temos, irmãos, cerca de 40. 8 ou 9 fora do país, em outros países. Só tenho a agradecer a Deus, irmãos. E a nossa perspectiva é aumentar, é abrir mais trabalhos, é buscar mais as almas perdidas, porque essa é a ordem de Deus. Isso foi o que Deus falou para nós. Então, isso que nós pretendemos fazer com a dependência de Deus. Agora se fala, irmãos, se falam de mim, se inventam narrativas minhas, inventam de 23 anos que eu sou pastor, 23 anos estão inventando narrativas, nenhuma delas foi confirmada. Nenhuma delas, todos caíram por terra, igualzinho Neemias, irmão. Só tem a agradecer a Deus pela bênção e a proteção do Senhor. E nós continuamos trilhando o caminho certo do Senhor. Continuamos aí na obra de Deus fazendo missões. E os demais que tentam nos derrubar, tudo se afundando cada dia mais. Não desenvolve em nada. Muito triste. Ele continua no verso de número 7 ainda, no verso 8, perdão. Porém eu mandei dizer-lhes, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu. Agora Neemias termina no final e diz, mas tu do teu coração o inventas. Tu, Sambalate, Gesem, Tobias e os restos dos inimigos, vocês só sabem inventar, nada procede. E Deus vai tratar com cada um de vocês. Mais adiante Neemias vai conversar com Deus. Deus, eu entrego nas tuas mãos, trate com eles. Eu não entreguei ainda não. Talvez 1 ou 2 nessa jornada toda, mas a maioria deixa Deus agir. Então, se você quer servir a Deus, você vai enfrentar esses inimigos, sempre. Eles vão se levantar. Não precisa ser pastor, não. Se você quiser servir a Deus, a equipe que está comigo, irmãos, sofre, paga um preço. Os crentes que querem se manter fiéis, irmãos, pagam um preço. Os crentes da Igreja Batista Bíblica Salém que querem se manter fiéis, irmãos, pagam um preço. Tem que se pagar um preço. Mas louvado seja Deus, porque receberemos a recompensa, a coroa do nosso Senhor. Não merecemos, mas receberemos. E você também, pense nisso. Paulo diz, você também, se estiver lá firme, vai receber a coroa. Você esteja junto, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, pela Tua preciosa e poderosa palavra. Só nos ajude, ó Deus, a cada dia a crescer no conhecimento e na graça. E, ó Deus, entender o que vem do Senhor e o que não vem, o que o inimigo tem plantado contra a obra do Senhor. Ajuda cada família, cada servo que está ouvindo esta mensagem, assistindo. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.